fala disso mais um pouco. Olá, hoje a gente tem aqui informações bem importantes na saúde pública do Brasil. O Ministério da Saúde anunciou uma diretriz nova. O SUS vai passar a oferecer testes para identificar sinais de risco para autismo. Transtorno do espectro autista, né? Em crianças bem pequenas, a partir de 1 ano e 4 meses. Então, nossa conversa hoje vai ser para, destrinchar um pouco os detalhes, as implicações dessa política nova, com base no que a gente levantou. A ideia é entender o alcance real disso, o que muda para as crianças, para as famílias e para o próprio sistema de saúde. Ok, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Com certeza. É uma notícia, com um potencial de impacto bem grande, né? Definir essa idade, 1 ano e 4 meses, como o marco para um rastreio mais, digamos, organizado no SUS, é um passo e tanto. Porque, historicamente, essa identificação vinha bem mais tarde, né? Isso pode sinalizar, sim, uma mudança de paradigma mesmo na abordagem do autismo logo na primeira infância aqui no Brasil. E uma das fontes que a gente analisou é bem clara nisso. Diz que o diagnóstico precoce, ou pelo menos identificar o risco cedo, faz uma diferença enorme. Isso parece meio óbvio, né? Começar antes é melhor. Mas o que as informações dizem sobre por que essa diferença é tão grande assim? Qual o mecanismo por trás disso? Olha, o fascinante aqui, e que provavelmente baseou essa decisão, são as evidências sobre neuroplasticidade. Nos primeiros anos de vida, o cérebro da criança tem uma capacidade, incrível de se adaptar, de formar novas conexões neurais, né? Em resposta a estímulos, a experiências. Então, intervenções, comportamentais, desenvolvimento. Se elas começam bem nesse período, elas podem, de fato, influenciar as trajetórias de desenvolvimento. E de um jeito muito mais forte do que se começarem mais tarde. Não é só ganhar tempo, entende? Entenda. É aproveitar uma janela biológica mesmo, onde o potencial para aprender, para adaptabilidade-chave, comunicação social, linguagem, comportamento está no máximo. E as fontes sugerem que isso pode levar, lá na frente, a mais autonomia, melhor qualidade de vida. Entendi. Não é só acelerar, aproveitar uma fase de ouro do cérebro. E aqui tem um ponto que fica realmente interessante. Um aspecto que a nossa fonte chama de quase revolucionário, que é essa ideia de começar um acompanhamento, as terapias, os estímulos, só com base nos primeiros sinais de risco, antes mesmo de ter um diagnóstico formal, fechado. Isso parece ir um pouco contra o fluxo normal, né? De esperar o especialista confirmar tudo. Exatamente. E aí é que está uma das mudanças mais, práticas e com potencial de impacto dessa diretriz. O caminho tradicional era suspeita dos pais ou da atenção primária, aí vinha uma espera longa, né, para conseguir avaliação com o neuropediatra, psiquiatra infantil, equipe multi. Só depois disso, com o diagnóstico na mão, é que começavam as intervenções. E nesse processo se perdia meses, às vezes anos, um tempo muito precioso. Exato. As informações que a gente tem falam justamente disso, de como essa nova abordagem quer combater essa espera angustiante. A gente ouve cada história, né, de pais para lá e para cá, naquela incerteza, vendo que a criança não está se desenvolvendo como esperado. Como que essa intervenção pré-diagnóstico funcionaria, então? Que tipo de ajuda seria dada? A ideia central, pelo que dá para entender, é que assim que forem identificados os sinais de risco, usando os testes padronizados nessa idade, 1 ano e 4 meses, a criança já iria para programas de intervenção precoce que existem na rede. Isso pode ser terapia focada em comunicação social, interação, no brincar, e também orientação intensiva para os pais. O foco não seria colocar um rótulo logo de cara, mas sim agir nas dificuldades que estão aparecendo, aproveitando aquela janela de neuroplasticidade que a gente falou. Ah, entendi. É uma mudança de chave. Sair de uma abordagem que espera a confirmação para agir, para uma que já age nos sinais de risco, para tentar ajudar no desenvolvimento, é mais proativo. Isso parece tirar um peso enorme das costas das famílias, né? A fonte até usa a expressão alívio para muitos pais e mães.
Tem um caminho para seguir, mesmo que inicial, deve diminuir muito aquela ansiedade, aquela sensação de não poder fazer nada. Com certeza, a incerteza é um fator de estresse gigante. Saber que tem passos concretos sendo dados, que a criança está recebendo um apoio direcionado para o que foi observado nela, mesmo que o quadro completo ainda esteja sendo visto, isso é fundamental. E também dá mais força para os pais, né? Eles viram agentes ativos no processo desde cedo, recebendo orientação sobre como estimular o filho em casa no dia a dia, muda o foco. Não é mais só buscar o rótulo, é agir na necessidade. E essa questão da ação leva a outro ponto que as fontes levantam como super importante: o acesso. A gente sabe que conseguir consulta com especialista, exame específico, terapia continuada pelo SUS, pode ser bem difícil dependendo da região do Brasil. Como que essa política nova se encaixa nisso? Ela consegue mesmo furar essas barreiras? Essa é uma pergunta-chave, né? A política parece, sim, uma tentativa de mexer justamente nessa dificuldade de acesso rápido e igual para todos. Ao padronizar um rastreio lá na atenção primária e permitir começar a intervenção antes da confirmação do especialista, a ideia é tentar diminuir a dependência só do nível especializado, que muitas vezes é onde está o maior nó do sistema, o gargalo. Se a gente conectar isso com o cenário geral do acesso à saúde no Brasil, o SUS é universal, mas tem muita desigualdade regional, fila longa para certas especialidades. Então, uma diretriz como essa tenta criar um fluxo mais rápido, mais padrão, dentro da própria atenção básica e nos CAPs, ou outros serviços que já existem, para tornar esse primeiro nível de cuidado mais capaz de resolver essa questão inicial. Então a ideia é fortalecer a base do sistema para dar conta dessa demanda logo no começo? Exatamente. Fortalecer a capacidade da atenção primária, da APS, e dos serviços intermediários para identificar, acolher e já começar o acompanhamento. Mas olha, é importante dizer, as fontes também mostram que isso não acaba com a necessidade da avaliação especializada, tá? Para confirmar o diagnóstico para casos mais complexos. Sim, claro. A política parece mirar num fluxo melhor e numa intervenção mais na hora certa. Mas a questão do acesso a especialistas para fechar diagnóstico, para planejar a terapia mais a fundo, isso continua sendo um desafio para ficar de olho. O sucesso vai depender muito de como esses diferentes níveis de atenção vão conversar, vão se articular. E isso já emenda no próximo ponto que as fontes destacam como, crítico. A necessidade de investir pesado em capacitação, treinamento para os profissionais de saúde. Principalmente quem está ali na ponta, na atenção básica. Médico de família, pediatra, enfermeiro, agente comunitário. Sem dúvida alguma, esse é talvez o pilar mais fundamental para a coisa toda funcionar na prática, para sair do papel. O sucesso depende muito da habilidade desses profissionais em usar os testes direitinho, claro, mas mais ainda, em ter um olhar treinado, sensível, para perceber os sinais sutis de risco para o TEA, nas consultas de rotina, no acompanhamento da criança. Não é só aplicar um questionário, né? É saber observar como a criança interage, como ela se comunica sem falar, como ela brinca, essas nuances. As fontes dão algum detalhe de como seria essa capacitação? Porque treinar tanta gente num país como o Brasil, nossa, parece uma tarefa imensa. As informações gerais falam da necessidade de treinamentos específicos, de material de apoio, talvez usar a educação permanente. O desafio não é só o treino inicial, né? É garantir que isso continue, que tenha atualização, suporte para esses profissionais que já lidam com tanta coisa na atenção primária. Pois é. Isso levanta uma questão importante sobre a implementação. Como garantir que essa capacitação chegue a todo mundo, com qualidade e que se adapte às diferentes realidades do Brasil? Vai precisar mais que um workshop, talvez envolva uma telesaúde, supervisão, criar redes de apoio entre os profissionais. A qualidade e a consistência disso vão ser decisivas para evitar tanto deixar passar casos quanto encaminhar quem não precisa. Faz todo sentido. A ferramenta é boa, mas quem usa tem que estar muito bem preparado. E para além do técnico, do operacional, as fontes que a gente viu trazem uma visão mais ampla, sabe? Um significado mais profundo para essa mudança. Tem um tom de otimismo, de que isso é um passo importante para a inclusão, para uma saúde pública melhor, para respeitar mais as diferenças.
Como que a gente pode ler isso? Olha, essa perspectiva está muito alinhada com o que há de mais moderno em saúde pública e direitos humanos. Investir na primeira infância, principalmente em grupos que têm necessidades específicas de desenvolvimento, é reconhecido como uma das formas mais eficazes de promover equidade, bem-estar a longo prazo. Uma política como essa, que foca na identificação e intervenção precoce no autismo, ela sinaliza um reconhecimento. Reconhecimento da importância de olhar para o desenvolvimento neurodiverso não como um problema que a gente só diagnostica à tarde, mas como uma condição que precisa de acolhimento, de suporte, de oportunidade desde cedinho. É um movimento para um cuidado mais integral, mais humano, que busca adaptar o sistema para a necessidade da criança e não o contrário. Pensar nisso como um reflexo de uma mudança cultural também, né? Uma consciência maior sobre o autismo, sobre a importância da inclusão. A fonte usa a frase, que bom ver isso acontecendo, que pega bem esse sentimento. Sim, reflete um esforço para trazer para a prática do SUS os avanços que a gente teve no conhecimento sobre o autismo e essa valorização da neurodiversidade. O objetivo final, idealmente, não é só identificar e intervir, é garantir que essas crianças tenham acesso a uma rede de apoio que permita a elas desenvolverem seu potencial, participarem da sociedade plenamente. Isso passa pela saúde, claro, mas também pela educação inclusiva, pelo suporte às famílias, por diminuir estigma. Essa política de saúde pode ser vista como uma peça importante nesse esforço maior pela inclusão. Se for bem implementada, né, com a capacitação certa, com a rede funcionando junta, essa mudança pode mesmo alterar a história de vida de muitas crianças e o dia a dia das famílias. Trocar aquela angústia da espera por um caminho de apoio mais claro, mais cedo. A visão de um SUS mais proativo, mais atento às nuances do desenvolvimento infantil é de fato bem animadora. Certamente. Representa um avanço para um sistema de saúde que busca não só curar doença, mas ativamente promover o desenvolvimento saudável, o bem-estar, reconhecendo e respondendo à diversidade das necessidades humanas desde os primeiros anos de vida. A inclusão de verdade começa com o reconhecimento cedo e acesso a cuidado adequado, respeitoso. Então, o que tudo isso significa, resumindo, vamos só recapitular os pontos-chave que saíram aqui da nossa análise dessas informações sobre a nova política do SUS. Primeiro, a idade de 1 ano e 4 meses para rastrear risco para autismo é um marco, para aproveitar a neuroplasticidade. Segundo, poder começar intervenções antes do diagnóstico fechado é visto como inovador, para combater a espera e agir logo nos sinais de risco. Terceiro, a medida tenta mexer no desafio do acesso a especialistas e terapias no SUS, fortalecendo a atenção primária. Quarto, o sucesso depende, e muito, de um investimento grande e contínuo na capacitação dos profissionais da linha de frente. E, por fim, a política é vista como um passo importante para uma saúde pública mais inclusiva, mais humana e mais conectada com as necessidades do desenvolvimento infantil. É isso, né? Exato, acho que essa é uma ótima síntese do que a gente conversou. Agora, pensando um passo além do que as fontes trouxeram diretamente, uma questão que fica para a gente pensar é, considerando essa nova diretriz focada na identificação precoce, qual seria o próximo desafio fundamental para garantir que o acompanhamento oferecido depois da identificação seja não só acessível, mas realmente personalizado, eficaz para as necessidades únicas de cada criança dentro do espectro? Isso no contexto do SUS, que a gente sabe que tem recursos limitados muitas vezes. Quer dizer, como garantir que a qualidade e a individualização do suporte terapêutico, educacional, acompanhem esse esforço de identificar mais cedo? Esse me parece ser o próximo grande passo para que a promessa dessa política realmente se concretize na vida das pessoas.